Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho contar para vocês um pouquinho da história da Dona Geleia. É uma história que me emociona, mexe comigo, me deixa muito feliz, me deixa muito emocionada. Tudo começou quando criança. Os sonhos sempre começam quando criança, né? E o meu sonho era de ser uma grande cabeleireira. E eu me tornei uma grande cabeleireira. Mas eu tinha um plano B. E o plano B era mexer com a culinária, especificamente na área de guloseimas. E quando criança, eu sempre gostei muito de geleias, muito assim, eu era apaixonada por geleias. Mas a gente era de uma família muito humilde. E sempre quando tinha geleia em casa, significava que teríamos visitas. E quando nós íamos para a casa de alguém e tinha geleia na casa desse alguém, dessa pessoa, eu entendia que nós éramos a visita. Até que um dia eu percebi que o importante não era a visita de quem vai para a casa de quem. A geleia que era importante, porque ela sempre estava nos momentos mais importantes. Quando você recebe uma visita importante ou quando você é a visita importante, sempre vai ter alguma coisa ali importante para você. E eu acabei entendendo que a geleia era importante. Só que eu sempre morei desde criança, desde muito cedo, em cidade grande, né? Então tudo isso que vocês estão vendo aqui é da minha tia, da tia Cleusa, né? E eu fico assim muito apaixonada quando eu vejo todo esse cuidado, todo esse carinho que ela tem com as plantas, com as flores, com as frutas, né? Legumes e verduras e assim vai. Nós fomos criados em cidade grande, então eu não tinha acesso a sítio, chácaras, fazenda, onde se faziam compotas e doce, né? Então a gente se limitava em supermercados. E ainda assim eu me deliciava com as geleias de supermercado. E o tempo foi passando e eu fui, né, crescendo e fui fazendo algumas experiências de Dona Simone. E, ai meu Deus, era uma catástrofe atrás da outra. Só que eu não contava pra ninguém, né? Ficava tudo ali em segredo. E eu ficava triste às vezes, porque eu falava assim, gente, mas não deve ser uma coisa difícil, porque é fruta e açúcar e fruta. Não deve ser difícil fazer isso. Mas eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. E se não fica bom pra mim, não há de ficar bom pra ninguém. Deixa eu só tomar um cafezinho aqui, porque aqui tá frio hoje, viu? Tá um friozinho aqui em cima. Aí eu fui testando sabores. Eu falo, gente, culinária é arte. Culinária é sabor e a gente precisa descobrir esses sabores. E fui fazendo uma, fazendo outra, fui testando até que eu consegui fazer um sabor de geleia de pimenta. Na época não se existia falar em geleia de pimenta, era só geleias de frutas mesmo, né? E as de pimentas eram um segredinho só meu, porque só eu que gostava, só eu que curtia, e então nasceu, né? A geleia de pimenta. Com o passar do tempo, infelizmente, em 2020 e 2021, chegou a crise, né? A crise global. Covid chegou e chegou arrasando e arrastando muita gente. E eu fui uma delas que fui prejudicada, né? Eu acabei ficando desempregada, fechei meu salão, a minha clientela diminuiu em 90%, porque a maioria também ficou desempregado. E aí eu fiquei, não recebi auxílio, né, emergencial, ajuda de ninguém, mas graças a Deus eu tenho, né,
uma família muito abençoada. E aí eu comecei a produzir geleias. E as pessoas que compraram a minha geleia, as primeiras pessoas a comprarem, foram a minha família. E isso me incentivou muito, de certa forma. Então, ó, beijão pra você, família, tia Cleuma, tia Cleusa, tia Cleide, tia Clélia, todas vocês que me ajudaram muito. E eu fiz uma leva boa, assim, de geleias, né? Levei para uma tia minha e ela liberou sobre a minha vida uma grande sorte de bênção. Isso é importante. Os meus pais me abençoaram e isso também teve um peso muito grande, né? E assim foi nascendo a geleia. E teve um despertar. Pode até parecer cômico para vocês, mas para mim não foi. Eu gosto muito de assistir desenhos animados, sou apaixonada por desenhos. E eu estava assistindo um filmezinho do Ratatouille. Quem não? E esse desenho, esse filmezinho do Ratatouille, tem uma parte deste filme que esse ratinho ele se via numa situação muito desesperadora, muito precária, assim como eu me vi na época de pandemia. Eu não me desesperei tanto, mas me vi meio que sem saber para onde ir. E esse ratinho tinha o mesmo sonho que eu quando criança. Ele tinha vontade de ser um grande masterchef, de ser um grande, como se diz, cozinheiro da época. Só que ele tinha uma coisa que eu não tinha e ele me ensinou. Vejam que engraçado, né? Em um desenho, em um filme, eu descobri o que faltava para mim alavancar na minha produção de geleias artesanais. Quando aquele ratinho fez assim, que ele sentiu o aroma, a essência daquilo que ele estava fazendo, virou uma chave na vida dele. E eu frisei aquilo, eu parei naquilo, eu falei, opa, olha o que esse filme está me ensinando. E ali rapidamente eu fui para minha cozinha, peguei os meus ingredientes e aí eu comecei a observar sabores, texturas e envolver os sabores. E aquilo começou a me dar um nó na cabeça. Aí eu dormia pensando em geleia, acordava com receitas de geleia. Gente, é muito assim, é louco. Eu acordava com receitas e anotava. Eu digo, olha, eu vou fazer desse jeito. E eu fazia e dava certo. Porque eu resolvi virar uma chave na minha mente para dizer, não, eu preciso fazer tudo virar sabor e tudo ficar bom. E assim foi nascendo a Dona Geleia, desde criança. Esse sonho, ele nunca morreu. Ele ficou só adormecido. E eu tive pessoas que passaram pela minha vida que me ensinaram muito. Teve umas que me ensinaram, não vá por ali, porque a decepção vai ser muito grande, mas você tem que passar para você saber o que é decepção. E outras pegam pela sua mão e falam assim, vem por aqui, que eu vou te ajudar. Deixa eu tomar mais um golinho de café, porque agora eu vou ficar muito emocionada. A minha família é uma família muito abençoada. E como eu disse, todos da minha família me ajudaram divulgando, comprando, mas tem um casal que eu não posso deixar de não falar deles, porque eles foram, assim, uma alavanca. Eu não posso deixar de falar aqui, nessa minha história, da Lília e do Kenji. E, ai, gente, eu vou chorar, porque eles são muito fofos, são os meus primos. Tudo que eu fazia de geleia,
eles nem queriam saber. Eles só falavam assim, separa pra mim, deixa aí que eu vou buscar. E eles moram muito longe de mim. Então, toda vez que eu fazia alguma coisa, eu já fazia pensando neles. Eu falei assim, eles vão querer, porque eles gostam. Não sei se é porque eles realmente gostam, né, do produto, ou se eles têm carinho por mim para me ajudar. Mas acho que no fim é a mesma coisa. E aí, tudo que eu fazia, quando eles chegavam em casa, eles falavam assim, separa esse, e tudo eles compravam e tudo eles levavam. Então, não tem como eu não falar deles, da minha história, porque eles fazem parte dessa minha história. E aí, depois também tem alguns amigos que eu não posso deixar de citar aqui, como a Isabel e os seus filhos. A Isabel e seus filhos também é a mesma pegada. Tudo que eu fazia, eu levava lá e eles compravam e dizia, nossa, se é bom. E às vezes ela falava assim, não, desse eu não gostei. Me desculpe, mas não gostei. Mas eu gostava pela sinceridade, ela não estava me agradando, ela estava me ajudando a melhorar. Porque quando uma pessoa, ela só quer te agradar, tudo que você faz tá bom. E às vezes o que você tá fazendo tá errado. Mas para ela não te magoar, tá bom. E essa minha amiga Isabel, não. A bichinha é porreta. Olha aí, Isabel. Ela sempre dizia, esse eu gostei, esse eu não gostei. Esse que eu não gostei, eu começava a prestar atenção se mais alguém não gostava. E aquilo me dava a liberdade de mudar as coisas, né? Então, Isabel, para você também, um beijo no seu coração, né? E dos seus filhos também, porque todos eles curtiam muito as minhas geleias, curtem, né, as minhas geleias, e isso pra mim não tem valor, porque isso é ajudar o próximo, isso é ajudar o ser humano, sabe? Isso é mostrar assim, olha, eu acredito em você, você tem talento, você tem condições, e se ninguém quiser ir com você, vai. Pega na mão de Deus e vai. Então, era basicamente isso que essas pessoas estavam tentando me dizer, né? Se ninguém for com você, vai sozinha. Pega na mão de Deus e vai. Então, é isso. E a Dona Geleia, ela nasceu praticamente na infância, mas ela se desenvolveu e cresceu agora, em 2021. Então, fica aí um pouquinho da minha história. E com vocês, a Dona Geleia.